Obrigado, senhor presidente. Quero aqui externar um abraço carinhoso a todos os senadores e senadoras, especialmente Vossa Excelência, pela condução nessa tão importante Comissão de Assuntos Sociais. Quero também, desde já, agradecer Vossa Excelência pela sensibilidade em pautar esse projeto que eu reputo de fundamental importância. E, ao término da leitura, vou explicar o motivo pelo qual eu assim o faço. Vou proceder diretamente à análise de forma bem clara, bem direta, bem objetiva, para que possamos deliberar o mais rápido possível esse projeto. Quanto ao mérito, entendemos que a proposição é meritória e essencial para a simplificação no acesso a direitos assistenciais e previdenciários. Veja-se que a medida não altera os requisitos ou elementos na análise da elegibilidade a esses direitos. Trata-se de oferecer dignidade para as pessoas com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, assim como conferir maior racionalidade aos processos de inspeção periódica para aferição das condições que ensejaram a aposentadoria, afastamento ou usufruto do BPC. Sujeitar aqueles que foram diagnosticados com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável após regular avaliação profissional a inspeções periódicas é submeter essas pessoas ao mais nefasto efeito da burocracia desmedida. Repito, para mim, submeter essas pessoas é submeter elas ao mais nefasto efeito da burocracia desmedida. Justamente em razão desses preceitos, o legislador já previu acertadamente, no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91, a dispensa dessa inspeção periódica para pessoas aposentadas por invalidez com síndrome da imunodeficiência adquirida. Garantir essa prerrogativa aos aposentados por invalidez, afastados e beneficiários do BPC com causas de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável se revela uma medida de concretização do princípio da igualdade. De fato, assim como no caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, não vislumbramos justificativa para reavaliação médica constante de pessoa com condições graves e incuráveis à luz do atual estágio de desenvolvimento da ciência e da medicina. Essa premissa não conflita com a dimensão biopsicossocial da deficiência, pois se restringem a desonerar as pessoas contempladas nessa proposição da realização de inspeções periódicas com o único intuito de confirmar rotineiramente circunstâncias perenes e imutáveis. Ainda que a ciência e a medicina venham a se desenvolver no ponto de possibilitar a cura dessas doenças, a legislação também evolui e poderá contemplar esses desenvolvimentos quando ocorram. Finalmente, quanto à presença de infectologista na perícia médica de pessoa com síndrome de imunodeficiência adquirida, nos parece que a perspectiva técnica desse profissional nessa instância de avaliação do indivíduo é imprescindível para o adequado dimensionamento das limitações enfrentadas em cada caso concreto. Assim, a previsão dessa exigência no âmbito legal é uma forma de resguardar a rigidez da avaliação técnica oferecida nessas circunstâncias específicas. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 5332 de 2023. Esse é o parecer. Só concluindo, senhor presidente, que o que esse projeto faz, ele dispensa a reavaliação periódica aos segurados do regime geral de previdência e aos beneficiários do BPC. Quando a incapacidade, volto a falar, for permanente, irreversível ou irrecuperável. Nós estamos falando aqui em Alzheimer, nós estamos falando em Parkinson, nós estamos falando em esclerose lateral amiotrófica, AELA, nós estamos falando da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, e eu destaco aqui uma aspa, mais uma vez, sujeitar essas pessoas que foram diagnosticadas com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, após regular avaliação profissional, as inspeções periódicas é submeter essas pessoas aos mais nefastos efeitos da burocracia desmedida. Explica isso para a população pobre. Explica isso para aquela família que tem um filho lá que está tetraplégico. Então, nós temos que partir da premissa da presunção de boa-fé. O Estado brasileiro tem que partir da premissa da presunção de boa-fé. Nós não podemos inverter essa lógica.
senão nós estamos desvirtuando e outra coisa, quando se fala em atos do funcionário público, um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Então, se aquela pessoa já foi passada por uma banca oficial, que atestou que aquela doença ela é irreversível, ela tem uma incapacidade permanente, ela é irrecuperável, claro, se houver evolução médica, isso vai ser revisto. Mas, se não, submeter essas pessoas periodicamente a esse tipo de perícia, não acho que faça tenha maior plausibilidade. E, para mim, isso viola, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Peço o apoiamento aos colegas senadores e senadoras para aprovação. E, desde já, em sendo aprovado, faço um requerimento de urgência para que esse projeto vá imediatamente ao plenário do Senado Federal. Esse é o voto, senhor presidente. Presidente, vou ser breve. Eu só queria agradecer Vossa Excelência, mais uma vez, por ter pautado esse projeto de fundamental importância. Eu sei que, às vezes, interfere alguns interesses, mas eu prefiro acreditar naquilo que é... Se para o pior criminoso no Estado brasileiro a presunção de inocência, aqui eu tenho que partir da premissa da boa-fé. Aqui eu tenho que partir da premissa que os peritos que estão no Instituto, no INSS, têm a seriedade, o equilíbrio, a legalidade, o cumprimento das leis. São juntas médicas e nós temos que ter a empatia de se colocar na dor do outro. Como muito bem disse o senador Isalci, a senadora Zenaide, pessoas que estão lá em estado vegetativo, não tem como. Pessoas que estão com ela, pessoas que estão com Alzheimer. Então eu quero aqui, mais uma vez, fazer um registro de agradecimento ao proponente desse projeto, o deputado federal Rony Nemer, e os senadores e senadoras que assim aprovam. Aprendi também, senador Isalci, que infelizmente, em algumas circunstâncias, o ótimo é inimigo do bom. Então, aqui esse é o momento que nós temos para avançar, e eu peço, Vossa Excelência, senhor presidente, reitero que seja pautado o meu requerimento verbal de regime de urgência para que ele vá ao plenário do Senado Federal. Muito obrigado. Em discussão, o pedido do regime de urgência, não havendo quem queira discutir, senadores e senadoras que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada a apresentação de requerimento ao plenário do Senado Federal. Existe só para concluir, fui informado agora que tem um requerimento para inclusão extra-pauta de um projeto que já foi fruto de acordo, esse projeto de lei 6120. Se puder entrar em pauta, eu agradeço, Vossa Excelência. Bom, em discussão, pedido, não havendo quem queira discutir, em votação, os senadores que aprovam... Os senadores que aprovam a inclusão desse projeto por fora da pauta permaneçam como se encontram. Aprovado.